chamar a Pamela agora para falar um pouco de racismo ambiental, como ele impacta a vida das mulheres, dos povos indígenas e bem viver. Eu vou começar essa apresentação aqui, tá, Pam? Oi, gente, boa tarde a todas, todos e todos. Eu acho que eu vou também fechar o vídeo para ficar com uma estabilidade melhor, e aí depois eu volto. Bom, vou falar um pouquinho de racismo ambiental, né, que expõe aí todas as contradições do capitalismo, como a Veri colocou, e finalizo fazendo uma introdução ao bem viver, que assim como o ecossocialismo também pensa e propõe uma transformação radical ao capitalismo, né? Então, pode passar. Esse. O racismo ambiental, ele está atrelado à injustiça ambiental, né? Sendo um mecanismo por onde os menos favorecidos socioeconomicamente são sobrecarregados dos danos ambientais desse processo econômico. Ao mesmo tempo em que esses indivíduos têm menos acesso aos produtos do capitalismo, eles também têm seu direito de usufruto dos recursos naturais retirado, né? Então, eles menos acesso ou acesso negado àquilo que deveria ser um bem comum. A injustiça ambiental, ela é parte essencial para manter o capitalismo, né? Para a manutenção do capitalismo. No curso regular do capitalismo, que a gente chama de externalidades, né? Que é um efeito colateral da produção de consumo e que, sendo negativa, traz consequências, como poluição, né? Por exemplo, com a justificativa do preço do desenvolvimento. Então, nessa teoria, as externalidades, elas vão afetar alguém ou algum lugar. E, nesse sentido, é útil para o capitalismo ter uma população com menor valor na sociedade para assumir, né, esses efeitos. Nessas imagens, uma vista aérea da favela do Grajaú e uma imagem de uma praia em Bali, né? Que mostra, vai em dois pontos aí, né, do excesso, faz o link também com o que a Veri trouxe do excesso de consumo, e as condições que a gente tem, né, a que são expostas essas comunidades na questão do racismo ambiental. Pode passar, Cassie. O conceito de racismo ambiental surgiu no final dos anos 70 nos Estados Unidos, a partir da mobilização de uma comunidade negra norte-americana que se organizou e se mobilizou justamente contra a instalação de um depósito de resíduos tóxicos na comunidade, né? E com essa mobilização, esse movimento identificou que 3/4 dos aterros de resíduos tóxicos daquela região estavam localizados em bairros habitados na grande maior parte da população negra. Então, isso era um indicativo, né, de que não era um caso isolado. E essa situação ela é produto do racismo estrutural. E em 81, Benjamin Franklin, que era um líder afro-americano, militante pelos direitos civis, cunhou então o termo racismo ambiental, né, que tem essa definição no slide que eu vou racismo ambiental é a discriminação racial no direcionamento deliberado de comunidades étnicas e minoritárias para exposição a locais e instalações de resíduos tóxicos e perigosos, juntamente com a exclusão sistemática de minorias na formulação, aplicação e remediação de políticas ambientais. Pode passar. Então, no Brasil, né, o debate sobre o racismo ambiental, ele vem sendo feito com mais intensidade a partir dos anos 2000. E esse debate, ele surge aplicado às políticas e ações que prejudicam o meio ambiente, afetando diretamente comunidades e etnias mais vulneráveis a partir do recorte racial. Então, na prática, a gente está falando de quais comunidades, né? Comunidade negra, quilombola, indígena, os terreiros, né,
religião de matriz africana, e as populações ribeirinhas. Essas são as principais comunidades que são as que são mais afetadas, né? E nesse caso, o capitalismo ele não só extrai e explora a mão de obra, como toma os territórios para expansão e instrumentalização da natureza, destruindo assim os modos de vida e subsistência dessas populações, que perdendo a autonomia, passa a viver em condição de miséria e vulnerabilidade. E aí nessa tomada de território, a gente tem o avanço do agronegócio, né, da monocultura, enfim, o processo de expropriação, historicamente, ele está combinado ao processo de exploração, e ele sempre se dá através da violência. Nesse slide, a gente tem o número de quilombos identificados no Brasil e reconhecimento e o número de terras indígenas, né, reconhecidas. No Brasil, hoje a gente tem 672 terras indígenas e delas 115 ainda estão em estudo pela FUNAI, né? O que quer dizer que a gente não sabe se o tamanho, né, se elas vão ser demarcadas ou não. Pode passar, Kess. Aí, esse mapa, o mapa do ISA, que mostra o censo demográfico de 2010, né, constatando que num território desse tamanho do Brasil, o que a gente tem? A gente tem só 13% da área do território demarcado como terra indígena. Né? As comunidades indígenas, assim como as quilombolas, ribeirinhas, elas são historicamente excluídas do processo de participação política e dos processos legislativos, né? Então, além de ter seus territórios saqueados, são colocadas em situação de vulnerabilidade, com a contaminação, destruição de seus territórios, do solo, da água e com a falta de saneamento. Os povos indígenas, eles são os mais negligenciados quando o assunto é saneamento. Tem uma pesquisa do Centro Demográfico de 2010 que diz dos domicílios que se declararam responsáveis, né, como indígena, 36% não tem saneamento. Enquanto dos que são declarados como não indígenas, esse número cai para 6,6%. Então, a gente aí entra no próximo slide, no próximo tema, que fala da água. Já fazendo esse link. E no Brasil, 1 em cada 10 domicílios não tem acesso à rede de esgoto e saneamento. Isso significa que cerca de 9 milhões de lares não têm acesso ao saneamento básico. Isso é quase 35 milhões de pessoas também que não recebem água tratada em casa. Então, a mercantilização e privatização dos bens comuns, ela contribui para essa ideia de que os recursos naturais eles podem ser privados. E no caso da água, principalmente, de que seriam inesgotáveis, né? Por um tempo, a água foi tratada como fonte inesgotável e hoje a gente sabe que é um recurso crítico, né? E, para além disso, 97% da água do planeta, ela está nos oceanos, né? O que sobra de água doce, que já é pouco, né? Já é só 0,02% está disponível em lagos e rios, que abastecem as cidades e que é uma água que pode ser consumida. E grande parte desses rios e desses lagos estão poluídos, né? E nesse sentido, a gente tem aí o capitalismo verde que oferece soluções baseadas, né, em tecnologia e que ignora essa limitação dos recursos naturais. Na questão da água, por exemplo, existe o estudo, né, da tecnologia de dessalinização da água dos oceanos, que é uma possibilidade, mais uma possibilidade dentro do capitalismo de negócio, né, pensada em produzir lucro antes e acima de atender as necessidades humanas. Pode passar, Kess. Diante dessa limitação e falta de recursos vitais, como a água e o saneamento, a mulher, principalmente a mulher preta, é a mais afetada nessa situação.
faltou legenda aí, mas essas imagens, a primeira à esquerda em cima na África, embaixo no Brasil, Nordeste, e do lado direito são mulheres lavando roupa na Índia. E elas estão, né, mostram essa influência da questão da água na vida das mulheres. A mulher que, na lógica do capitalismo, já é sobrecarregada com a responsabilidade do trabalho reprodutivo, que na maior parte das vezes nem é reconhecido como trabalho, tem uma dupla jornada, né, com o trabalho doméstico, e além dessa falta de acesso e recursos vitais, que afeta diretamente a vida da mulher em vários setores, inclusive na mobilidade socioeconômica, para as mulheres, em grande maioria para as mulheres pretas, que moram em área de vulnerabilidade e área degradada do ponto de vista ambiental, a falta de saneamento ela implica em aumento da carga de trabalho doméstico, né, na forma que ela se organiza dentro desse trabalho, na forma como elas organizam o seu tempo em relação a outras atividades, coloca a mulher vulnerável com uma maior propensão a doenças, num patamar diferente do homem, afasta a mulher de atividades remuneradas, né, aumenta assim a taxa de desemprego e também diminui o desempenho dos estudos e o grau de escolaridade. Tem um estudo que foi publicado em 2016, que é o Saneamento e a Vida da Mulher Brasileira, que diz que com acesso à água e ao esgoto, isso tiraria 635 mulheres da pobreza, imediatamente, né? E, de novo, a maior parte das mulheres pretas, e nesse caso jovens. Pode passar, Cassie. Nesse gráfico, a gente pode ver um pouco a divisão do trabalho doméstico por gênero, né? Ele faz um comparativo que mostra quanto o trabalho doméstico ele sobrecarrega a mulher. Além dessa questão reprodutiva, as mulheres elas também estão mais propensas a morrer em desastres ambientais, porque a mulher tem menor controle e acesso a recursos vitais, né, como a água, como energia, moradia digna. E as mulheres também elas são menos representadas nas políticas públicas, né? E em evento climático extremo, também as mulheres morrem mais do que os homens. Tem um exemplo do ciclone que aconteceu em 91, em Bangladesh. Morreram 150 mil pessoas. Dessas 150 mil pessoas, 90% eram mulheres. Então, isso ilustra, né, essa diferença de como a mulher está, de novo, mais exposta a esses eventos. A crise climática e a crise global, ela aumenta também a violência de gênero contra as mulheres, né? Enquanto a exploração baseada no gênero dificulta também a capacidade de enfrentar essas crises. Com a crise climática e com a escassez de recursos, né, alimento, água, terra, a tendência é que aconteçam conflitos e migrações forçadas. E nessas situações também a violência contra a mulher ela aumenta, né? Aí a gente consegue fazer um link com a situação de hoje, né, o que a gente está passando com a pandemia, onde o isolamento social trouxe um aumento bem significativo no número de denúncias de violência contra a mulher também. Pode passar, Cassie. Pode passar. Aqui a gente tem imagem de alguns movimentos. É o anterior ainda. É o anterior ao mapa, que é a imagem dos movimentos das mulheres. Gente, peraí, meu computador travou. Bom, eu vou falando um pouquinho. Na foto anterior, a gente tem imagem de alguns atos, né, o movimento das mulheres junto à agroecologia. E aí vou trazer uma informação que nos anos 60, na Europa, nos Estados Unidos, surgiu um movimento de contracultura que, entre outras pautas, se colocava contra a crise ecológica, né, que vinha naquele momento do industrialismo, da urbanização, e que já trazia essas questões climáticas, como a poluição, contaminação da água, do solo, surgimento de novas doenças.
E com isso, no final dos anos 60, aconteceu a aproximação entre o feminismo e o ecologismo, e dentro do movimento feminismo surgem os ecofeminismos. Uma das primeiras pautas debatidas nesse momento é sobre o direito reprodutivo das mulheres, né? Já que a mulher tem seu corpo tutelado aí pelo Estado. Isso faz um link ainda com a imagem anterior, né? Que acho que a Cassie não conseguiu mudar, mas falando que as mulheres hoje elas são a maior parte das trabalhadoras agrícolas, né? Como na maior parte esse trabalho também não é reconhecido e remunerado, é difícil contabilizar esse número, mas são as mulheres que estão na linha de frente da luta do uso não capitalista dos recursos naturais e dos bens comuns. Na situação, né, ainda fechando a questão das mulheres, o que é o ideal para a gente transformar, né? A gente visibilizar alternativas, fortalecer as resistências, aumentar a participação nos processos de decisões políticas, reconhecer essas mulheres como educadoras e referência nas suas comunidades, né? E principalmente construir uma análise sobre a crise ambiental e climática que parta da vida das mulheres, discutindo principalmente os padrões de consumo que mantém essa lógica de mercantilização da vida, né? Como a Veri bem colocou. Conseguiu voltar, Cassie? Cassie, a gente vai conseguir colocar o slide? Oi, voltei. Eu vou apresentar, peraí. Pode voltar do mapa onde ele tinha congelado, ou, né, repassar o das mulheres. Tá ok? Isso, esses são os atos do movimento das mulheres com a agroecologia, né? Tem Marcha da Margarida. Aí pode passar para o mapa. Esse mapa é o mapa de conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde no Brasil, publicado pela Fiocruz. O mapa ele foi publicado em 2010, na época com 297 casos, e hoje ele está atualizado com 605 casos. Desses 605 casos, 51 estão na região da Grande São Paulo. Pode passar, Cris. E aí, dentro desses que estão na região São Paulo, de São Paulo, eu peguei só um exemplo, né, para a gente entender e fazendo também um link com o que já foi colocado aqui, que mostra o aterro de São João, fica em São Mateus, na Zona Leste. Ele funcionou, esse aterro, de 92 a 2007. Enquanto ele funcionou, ele recebia diariamente 6.000 toneladas de resíduo domiciliar e 1.500 toneladas de resíduo hospitalar. Isso gerou uma altura, né, de todos esses resíduos compactados de 120 metros. Então, isso nesse mapa fica fácil, né, da gente identificar o racismo ambiental. Além desse exemplo, a gente observa que a maior parte da incidência dos conflitos fica nas áreas onde a maior concentração fica na periferia, né, e onde a maior concentração é de população negra e também onde tem população indígena. Então, o elemento racial, ele é determinante na escolha de onde são instalados os lixões, né, esses lixões, aterros sanitários, e também na determinação dos lugares que são desapropriados, por exemplo, para transição de rio, construção de estrada e etc. Pode passar, Cassie. Os desastres socioambientais também mostram que os riscos e impactos, eles recaem de maneira mais dura sobre os grupos mais vulneráveis, como a gente está falando aqui, né? E aí eu trouxe um exemplo do rompimento da barragem da mineradora da Samarco, que aconteceu em 2015, e essa barragem ela rompeu em Mariana, Minas Gerais. E com esse desastre, toda a bacia do Rio Doce foi poluída com rejeito de mineração. Isso destruiu casa, comunidades, né?
a comunidade mais próxima que foi destruída foi o distrito de Bento Rodrigues. E nesse distrito, 19 pessoas foram mortas, e das vítimas imediatas do rompimento da barragem, 84 eram negras. Então, a gente tem mais um exemplo, pode passar, Cassie. E aí, falando agora um pouco da pandemia, eu vou passar rápido também para não alongar muito, só trazendo esses dados, né? Esses mapas, eles mostram que a maior incidência de morte são das pessoas pretas. E mostra a diferença por região também, né? Entre Brasilândia, que fica na periferia de São Paulo, e Moema, que é um bairro de classe média alta. Então, tem uma diferença absurda aí na relação de pessoas negras que morrem na pandemia. Pode passar, Cass. Tem esse comparativo também no Rio e no Amazonas, que dá essa ideia, né, de número para a gente. E que conclusão que a gente chega, né? Com a maior exposição à poluição, falta de saneamento, a situação de vulnerabilidade que essas comunidades sofrem. Então, junto com essas condições pré-existentes, isso agrava o quadro e leva a maior número de óbitos na periferia e nessas regiões do que no centro e onde tem pessoas brancas, né? Somando isso, a dificuldade de acesso também aos serviços vitais, como sistema público, saúde, enfim, pode passar, Cris. Nesse slide, a gente está falando um pouco do último relatório do Planeta Vivo, que foi feito em 2018. Esse relatório ele é publicado de 2 em 2 anos pelo Fundo Mundial para a Natureza. Nesse, acho que vem de acordo com a fala do André, se eu não me engano, ou alguém que colocou, né, sobre o esgotamento dos recursos naturais. Ele mostra que a área da floresta amazônica, ela foi, nos últimos 50 anos, ela reduziu em 20% devido ao desmatamento, né? E, segundo o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas, a porcentagem de desmatamento entre 20% e 25% do bioma representa um ponto de inflexão. Ou seja, a partir desse ponto, os danos são irreversíveis, né? Então, a gente está cruzando essa linha nesse momento e vendo, né, o tamanho que os incêndios e a proporção que tudo isso está tomando. Nesse sentido, são as populações, de novo, né, as populações tradicionais, que apesar do pouco espaço ambiental que ocupam, tem gerenciado não só o controle dos incêndios, como a gente está vendo, mas essa população também que gerencia o sistema agrícola e agroflorestal sustentável e que se vê o tempo todo ameaçado, né? Tem a sua sobrevivência o tempo todo ameaçado pelas indústrias, os grandes complexos energéticos, a monocultura, o garimpo ilegal. Então, são essas populações tradicionais que verdadeiramente preservam ainda a Amazônia e que vivem num iminente risco, né, de ter seu território saqueado. Pode passar. Aí a gente tem um outro índice do Planeta Vivo que mostra que 75% das terras do planeta já foram impactadas pela ação humana, 83% das populações de água doce tiveram uma redução desde 1970 e 22% do habitat para os mamíferos foram reduzidos. Então, isso confirma que a gente está, né, no risco o risco de extinção de algumas espécies, ele está acelerado também. Pode passar, Cass. Aqui é uma imagem aérea da terra indígena Guarani-Mbiá, na zona sul de São Paulo, fica próximo a Guarulhos. São 10 aldeias, né? E essa imagem identifica 2 núcleos. Em cima, com a setinha verde, é o núcleo Crucutu, e embaixo, a parte maior, é a Tenondeporã. Eu trouxe essa foto, né, e a foto que está em cima do mapa, ela identifica mostra uma cachoeira que é aberta à visitação
que está no curso do Rio Capivari. E o Rio Capivari é o último rio vivo de São Paulo, e ele nasce dentro do núcleo Crucutu e corre pelo território indígena, né? Então, para ilustrar que a melhor forma que a gente tem de preservar uma área é tendo a presença das populações tradicionais. Pode passar, Kessia. Aqui, as imagens do processo de gentrificação no Rio de Janeiro, em São Paulo, a resistência de um povo indígena Guarani Kaiowá, que vive, né, em constante ameaça de despejo. E no Brasil, o conceito de racismo ambiental ele passou a ser mais conhecido e mobilizado na época das denúncias dos processos de remoção que aconteceram durante as obras dos chamados mega-eventos, né? Então, isso mostra também bastante a situação do Rio de Janeiro. E o racismo ambiental, então, ele é um produto da colonização, que exerceu o controle, né, dos territórios já ocupados, com o uso de poder militar, político, e retirando os povos originários desse território e retirando também os direitos aos bens comuns. E a gente continua nesse processo, que a gente pode chamar de neocolonialismo, né? Ele se perpetua. Pode passar, Kessia. Aqui a gente tem 3 consequências da crise climática, né, que é o apartheid climático, gentrificação climática e os refugiados climáticos. Não vou entrar muito em detalhe, porque ainda tem bastante coisa, vou tentar não passar muito do tempo. Pode passar, Kessia. Então, dentro do capitalismo não há soluções para a vida. Fora do capitalismo há incerteza, mas tudo é possibilidade. Nada pode ser pior que a certeza da extinção. É tempo de inventar, é tempo de ser livre, é tempo de viver bem. Ana Esther Cessenha. E aí, com isso, a gente fala um pouco, agora entra no bem viver, né? Uma introdução, porque tem muita coisa aí para falar também. Então, usando a referência do livro Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos, do Alberto Acosta. Acosta ele foi um dos fundadores da Aliança País, que é um partido que chegou à presidência do Equador em 2007. Ele foi ministro de Energia e Minas no primeiro ano de mandato e deixou esse cargo para dirigir a Assembleia Constituinte de Montecristi. Essa Assembleia culminou na Constituição Equatoriana de 2008, que foi o primeiro escrito constitucional que reconhece os conceitos de plurinacionalidade, direitos da natureza e bem viver. Mas, depois desse processo, a Costa se distancia do presidente do partido, apontando incoerências, né, no mandato e na relação ao novo texto constitucional. E, em 2011, ele publica O Bem Viver, que é um compilado de textos vindo desse debate da Constituinte. E o livro ele faz uma oposição radical ao processo e ao desenvolvimento, né? Pode passar, Kessia. Aqui a gente tem o mapa da América Latina, que a gente chama de Abya-Yala, as definições, né, do bem viver. E o conceito do bem viver, ele se firma na vida em comunidade, né? No consumo consciente, nas relações de produção renováveis, sustentáveis e autossuficientes. São práticas, né, que buscam o bem-estar das coletividades e que não aceitam a existência de grupo privilegiado às custas do sacrifício de outros grupos menos privilegiados, né? Então, o bem viver ele busca frear a depredação da natureza, essa devastação de comunidades, de toda a estrutura né, exploradora, tanto da natureza quanto da mão de obra do ser humano, a fim de transitar para o pós-extrativismo e o pós-capitalismo. Nesse sentido, é preciso repensar, né, as necessidades humanas fundamentais para redefinir coletivamente os padrões culturais. Hein? Um ponto fundamental do bem viver é rever a interpretação social da natureza. A partir da sabedoria ameríndia,
pensar na interação e integração entre todos os seres. Então, isso implica em conceder, e a gente, né, falar sobre direitos à natureza, para proteger a natureza e a manutenção dos sistemas de vida, né? Então, o Bem Viver, ele propõe a incorporação da natureza na história, não como um fator produtivo, nem como força produtiva, mas como parte do ser social, né? O ser humano, ele faz parte da natureza, ele não está deslocado e nem é superior à natureza. Pode passar, Cassie. Aqui a gente tem algumas imagens, né? Tem a comunidade quilombola Quingoma, na Bahia, que é o primeiro quilombo, o primeiro ponto de resistência do Brasil, 1500 e alguma coisa ele surge, e que está passando por momento também de invasão do território, de tomada do território, chegada, né, passada de estrada, uma série de coisas que está no momento forte de resistência. E tem algumas outras imagens, né, que mostram a América Latina, uma cerimônia de agradecimento à Pachamama. E essa imagem aqui do acarajé também traz um pouquinho, fala um pouco da cultura das religiões africanas, né, que chegaram no Brasil e que tem uma perspectiva, né, o candomblé ele tem uma perspectiva da matrilinealidade. Ela não é matriarcal, mas a mulher ela sempre teve, diferente da sociedade, quando ela foi inserida na sociedade aqui no Brasil, né, dentro do candomblé a mulher tem um espaço de voz, de poder, e foi o candomblé que possibilitou a independência financeira de grande parte dessas mulheres, né, que dentro o acarajé e vários outros rituais que são sagrados, foram autorizados para serem colocados fora do culto, fora da comunidade, e virou meio de subsistência dessas mulheres. Que, então, além de ter um papel importante reconhecido dentro, né, da sua comunidade, da religião, ainda conquistou esse espaço fora, que era, né, no momento de dificuldade de trabalho e tudo. E, então, essa imagem né, dos povos e tudo, é para pensar um pouco que, apesar da invasão, do massacre, da homogeneização em nome do progresso e dessas novas formas de colonização, né, que a gente vive, os povos originários e seus saberes, eles resistem e existem. E carregam consigo, né, a história, seus idiomas, sua cosmovisão, seus alimentos e seu modo de produzir. Eles estão sempre prontos para né, se refazer. E a sua maneira de entender, organizar a vida em comunidade, né? E é para isso que a gente tem que olhar e repensar hoje. Então, a resistência ela é um processo contínuo. E a descolonização ela se dá na floresta, no campo, né, contra a monocultura, o extrativismo, na luta pela sobrevivência e existência das comunidades, da cultura. E essa descolonização ela se dá na cidade também, né, contra um modelo urbano insustentável, contra as opressões e individualizações, rompendo com o lazer mercantilizado, né, como se o ser humano tivesse isolado dos laços sociais e dos ciclos naturais. E para fechar, a construção do bem viver, ela é uma construção cultural, né, que significa passar por descolonizar as instituições políticas, desmercantilizar os saberes, a escola, a saúde, né, desmercantilizar a vida, né, desprivatizar o que deve ser de domínio público. E, nesse sentido, propõe e pensa uma transformação radical, assim como o ecossocialismo, né? Então, pode passar, Cassie. Eu encerro deixando aqui um trecho do Ailton Krenak, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os sentimentos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos de atividades industrial e extrativista. Do nosso divórcio, das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos.
não só aos que chamamos de povos indígenas, mas a todos. É isso, gente. Ecossocialismo ou extinção? Obrigada, Pan. A gente tem 2 inscrições para esse bloco, ou 3? A Cláudia se inscreveu? Então tá, Yuri, 2 minutos e depois Simone, 2 minutos. E a Cláudia, se for se inscrever, também 2 minutos. Olá, boa tarde. Acho que está dando para me ouvir. Aqui é Yuri, meu nome é Yuri Frigoleto, eu sou filiado ao PSOL no Rio de Janeiro, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, porém eu moro no município de Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Eu moro em área rural, meu setor de produção, eu vou falar rapidamente do que eu faço para poder chegar na minha pergunta. O meu trabalho vem do setor cultura, especialmente as artes visuais, artes gráficas e o audiovisual, o cinema. Eu sou filiado ao PSOL do Rio e faço parte do núcleo de criação da campanha do prefeito, do candidato a prefeito, espero que futuro prefeito, o candidato Cláudio Damião, que é do PSOL. E eu dou um suporte à campanha dos candidatos a vereador, daí a minha participação também, e quero agradecer por eu poder estar aqui. A questão ambiental sempre foi um interesse para mim, muito próximo, porque além desse setor cultura, eu também trabalho e vim morar aqui para poder desenvolver mais a produção de alimentos, beneficiamento do alimento, e trabalho com o pequeno produtor de perfil camponês, especialmente o produtor de orgânicos. Então, a construção de subjetividade sempre foi muito importante para mim, o meu entendimento da importância do diálogo da cultura com o ecossocialismo. Bom, eu percebo a importância de trazer esse debate para dentro do PSOL, um dos meus objetivos estar aqui nessa reunião. Nova Friburgo é um município que tem a maior cobertura verde da região serrana do estado do Rio de Janeiro, tem as nascentes, a bacia hidrográfica mais importante do estado do Rio de Janeiro, e eu percebo o debate do ecossocialismo em Nova Friburgo ainda tímido. Aqui, inclusive dentro do PSOL, embora haja disponibilidade. Então, a minha fala, especialmente e procurando cumprir o tempo da minha fala, é uma solicitação sobre a possibilidade do ecossocialismo São Paulo, que está organizado e promovendo esse encontro, colaborar numa mediação para iniciar um núcleo local, porque as contradições aqui são enormes também. Embora o município tenha essas qualidades, nós, claro, vivemos com crescimento desordenado, um tratamento do lixo terrível. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento de fala, enfim, para levantar a possibilidade e perguntar sobre a possibilidade de continuidade dessa conversa, desse debate, e de aproximar o núcleo do PSOL Nova Friburgo, e aí eu assumo essa responsabilidade com o ecossocialismo São Paulo e criar um diálogo direto e pensar em formação de militantes e filiados ao partido que nós temos aqui. É isso. Obrigada, Yuri. Agora, Simone, 2 minutos. Gente, vocês me escutam bem? Legal. Não, primeiro, bom dia para todas e todos. Eu sou a Simone Nascimento, eu faço parte aqui do PSOL São Paulo, capital. Eu estou pré-candidata a vereadora aqui na cidade de São Paulo. Eu sou da Insurgência PSOL e também sou filiada desde 2014, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a Pamela, achei a contribuição dela muito boa.
Para mim, o debate do racismo ambiental é um dos debates que mais versa a concreta de diálogo com a nossa população e a construção de outros marcos civilizatórios no Brasil, no sul global, e na questão da herança da escravização negra e também do avanço e a continuidade do etnocídio com a população indígena, né? E eu acho que nessas eleições nós temos uma grande contribuição enquanto ecossocialistas para os programas das cidades, né? Tanto a nossa contribuição às chapas majoritárias, no caso aqui em São Paulo com Boulos e Irondina, mas também a apresentação das pré-candidaturas num outro marco civilizatório a partir do que foi a experiência, inclusive, da pandemia do coronavírus nas nossas cidades. E aí, nesse sentido, eu me lembrei muito, durante a exposição da Pamela, de uma pesquisa, um cruzamento de dados que a Denise Manfio, aqui em São Paulo, fez com números da Coalizão pelo Clima, que no início da pandemia conseguiu cruzar o que era o número de pessoas contaminadas com coronavírus e depois que se mostrou no número de mortalidade com os lugares periféricos onde havia falta de água ou inclusive onde havia enchentes com números, né? Então, a desigualdade ambiental está ligada exatamente com a questão racial. Além disso, a crise capitalista coloca novamente no dia a dia do debate o tema da soberania alimentar e até a forma da gente pensar o modo de subsistência do nosso povo e da nossa população, né? Pensar que a cidade de São Paulo, inclusive, detém zonas rurais nos seus lugares mais afastados, no sul, né, na região sul da cidade de São Paulo, nós temos inclusive regiões rurais ou ainda territórios indígenas ou ainda grandes áreas de concentração de florestas, né? Nós temos o Jaraguá, nós temos as serras que são grandes concentrações de floresta e uma Secretaria de Meio Ambiente da gestão tucana que só pensa poda de árvore, que só pensa na perspectiva do capitalismo verde, como a gente conhece, inclusive é o nome da própria secretaria, né? Secretaria do Verde e tudo mais. E aí nos cabe, enquanto pré-candidatos a vereadores, na minha opinião, apresentar perspectivas propositivas de ideias mesmo, né? Eu gosto muito da chave do bem viver, eu construo a Marcha das Mulheres Negras em São Paulo. A Marcha das Mulheres Negras em São Paulo é uma continuidade da Marcha de 2015, que conseguiu levar 50 mil mulheres negras para Brasília, onde o mote era pelo bem viver. Então, as mulheres negras, todo o debate que a Pamela traz, numa perspectiva avançada de já conseguir debater, junto com a sua organização de movimento, a perspectiva propositiva do que significa um outro marco civilizatório, né, a compreensão do bem viver, o resgate do que eram as culturas e formas de viver não colonialistas, né, e nós, enquanto pré-candidatos a vereadores, podemos apresentar, inclusive aqui em São Paulo, a setorial, tem uma série de propostas concretas, né, que visem tanto a questão do que é a nível do que significa um vereador ou município, para concluir, a questão da coleta de esgoto, né, por que não temos centros de coleta e tratamento nas regiões, precisa ser afastado, precisa ser longe dos bairros, isso faz com que até hoje o nosso povo sofra com a questão do tratamento de esgoto, as zonas rurais, por que não pensar o incentivo à agricultura familiar, por que não retomar os sacolões municipais, até pensando no que significa a Erundina. A Erundina criou uma série de sacolões, de espaços municipais de alimentação, de compra de alimentos saudáveis que foram destruídas nas gestões seguintes, né? Então, várias coisas que nós podemos pensar numa perspectiva municipal alinhada à pauta do bem viver e do ecossocialismo para as cidades, além da nossa grande contribuição aos programas dos majoritários, que eu acho que é o decisivo para a setorial avançar e o PSOL, que tem se consolidado aí como um partido que debate isso muito a sério. É nóis, gente. Muito obrigada pela formação e a contribuição. Eu desejo sorte e força para todos os pré-candidatos rumo ao 27 de setembro aí. Tamo junto. Obrigada, Simone. Agora a Cláudia, 2 minutos. Microfone, isso. Boa tarde, né, a todos e a todas. Para mim é um prazer estar participando dessa troca aqui com vocês hoje, né? É sempre um ganho para a gente, para mim, eu tenho que dizer que em particular. Eu tenho acompanhado o grupo do ecossocialismo, né? E
assim, só acompanhando mesmo. A dizer também que estou como pré-candidata aqui a vereadora aqui em Pedreira, pelo PSOL, né? E aí, fiz questão de participar dessa formação de hoje, e aí eu fiquei assim, atentando ao que essa última fala, que foi exposta muito bem, inclusive, né, falando das mulheres negras, né, que aparecem aí em maior vulnerabilidade. E aí eu faço um questionamento, né? Eu posso até estar um pouco enganada aí. Onde estão os negros do ex-socialismo do PSOL? E se tem algum grupo, eu acho que é interessante a gente estar fazendo essa ponte com o interior. E lembrando que o interior não fica só em Campinas, existe o interior pós-Campinas, que também é interior de São Paulo. Dizer também que eu tive o prazer de estar participando das marchas, né? A marcha das mulheres negras de São Paulo, das marchas das mulheres negras em Brasília, eu tive o prazer de estar acompanhando também. É isso. Obrigada aí pelo momento aí dessa participação. Obrigada, Cláudia. Pam, 3 minutos. Pamela, está ouvindo a gente? Oi, gente. Eu ia responder a esse questionamento da Cláudia, mas eu acho que eu vou passar para a Mari Lupe, que tem mais tempo na setorial. Vou fazer só um complemento, eu achei umas falas, né, bastante potentes. No caso da Simone, ela falou sobre agricultura familiar, né, que foi uma coisa que não deu para citar, e tem muita coisa para falar, mas me fez lembrar também que com a pandemia, né, o número de mulheres à frente, né, na linha de frente de toda a movimentação de solidariedade para socorrer, né, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, o quanto isso também fez link com as produtoras de orgânico de São Paulo, e o quanto a gente conseguiu escoar muito orgânico na periferia, né, e quebrar um pouco dessa rota do orgânico que saía e não era consumido na periferia. Isso é um trabalho bem, bem importante que a gente tem que ficar atenta, né, para dar continuidade. E, Cláudia, sobre o interior, eu ia falar que antes da pandemia a gente tinha, né, a proposta de fazer um rodízio de reuniões, mas aí eu vou passar para a Mari Lupe, que eu acho que ela tem alguma coisa para complementar.